Depois que Javier Milei chamou a esposa do presidente espanhol, Pedro Sánchez, de corrupta... Não, ele não fez isso, Diego. Fez, pô. Volta o TP, que eu quero ver se eu tô lendo certo. É louco. Produção, confirma se tá correto isso. Posso ler? Então, estão confirmando. Depois que Javier Milei chamou a esposa do presidente espanhol, Pedro Sánchez, de corrupta, o governo espanhol exigiu um pedido de desculpas do chefe do executivo argentino. E ainda, como era de se esperar, convocou sua embaixadora em Buenos Aires para consultas, que é, na verdade, um procedimento diplomático de censura a outro país. A intimação foi feita pelo ministro das Relações Exteriores durante um evento em Madrid. Em uma mensagem institucional, José Manuel Álvares denunciou palavras, abre aspas, extremamente graves, fecha aspas, que foram, abre aspas, sem precedentes na história das relações internacionais, fecha aspas. Meu querido Diego Tavares, eu perguntaria ao Javier Milei o que perguntei quando tinha 10 anos de idade ao motorista da perua escolar que errou o rumo da minha casa. Aonde você quer chegar, Diego Tavares? Professor Capês, a situação não é tão simples assim. É importante deixar claro que o Milei também foi ofendido por um integrante do governo espanhol. Salvo engano, não me lembro qual ministro. Ah, isso aí o Leandro Ferreira não tinha falado. Não, tenho certeza que o Leandro ia passar um pano para bom, então teve uma reação. Sim, ele foi chamado, salvo engano, no começo do mês, de praticamente usuário de drogas por um ministro da Espanha. Então, esse é o estilo Milei de responder. Se é uma forma eficiente ou não eficiente, enfim, fica a julgamento dos analistas aí de política internacional. Mas fato é que, por esse episódio, não dá para já colocar o Milei contra o principal inimigo da diplomacia no mundo. Vamos lembrar que, de fato, Milei, na campanha, se apresentou como um personagem ali caricato, alguém que romperia relações com todos aqueles que não concordavam com ele. Mas já eleito, antes mesmo de empossado, em um dos seus primeiros gestos, mandou sua ministra de Relações Exteriores aqui para o Brasil, para dialogar com o presidente Lula. Mandou uma carta ao presidente Lula e, frequentemente, realça o papel do Brasil e da Argentina como grandes, né? Como grandes parceiros. Não, então é pedir arrego. Saber o seguinte, engraçado, fazer diplomacia é pedir arrego. Então, ele acerta quando ofende a primeira-dama espanhola. O Leandro Ferreira já vai entrar, mas eu queria continuar um pouco mais com o Diego, ele está no meio do raciocínio. É que me parece que muitos líderes também falam bobagem. Claro. Não é só o Javier Milei. Eu queria saber se, apesar de falar bobagem, se ele está indo bem na gestão, porque aí pelo menos compensa. É esse o ponto que eu adentraria agora. Claro, como todo líder tem seus defeitos, mas está fazendo uma grande gestão à frente do governo argentino. Apresentou agora, de forma inédita, como não se via nos últimos anos lá no país, inflação de apenas um dígito. A prospecção para o próximo mês é que essa inflação, que hoje é de 8% no atual mês, baixe para 5%. Então, ao que parece, está colocando a Argentina de volta nos trilhos do crescimento, como nós sempre dizemos aqui. De que forma? Reduzindo o tamanho do Estado, cortando gastos inúteis, tirando o peso do Estado argentino de cima do contribuinte, proporcionando que a iniciativa privada produza mais e, com isso, entrem mais impostos nos cofres argentinos. Está conseguindo o superávit num país que está com a sua economia em frangalhos. Então, acho que julgar a administração Milei por um episódio diplomático, eu acho um pouco temerário nesse momento. Você acha, meu querido Leandro Ferreira, que essa má vontade da mídia... Só põe sua mão para lá um pouquinho. Essa má vontade da mídia com Javier Milei seria porque ele está indo muito bem na gestão e desmoralizando o projeto socialista de poder que afundou a Argentina? Olha, Capês, não sei que má vontade que você está enxergando, porque, na verdade, até acho que está se fazendo muito pouco em cobrir esses disparates do atual mandatário da Argentina, Javier Milei. Eu discordo muito do ministro da Espanha, que disse o seguinte a respeito da situação. Essa é uma situação extremamente grave, sem precedentes na história das relações internacionais. Não com o ministro que falou uma outra coisa, mas esse, sabe por quê?
Porque nós temos um precedente. Qual? E o precedente se chama Jair Messias Bolsonaro. Mas você acha que ele não ia falar do Bolsonaro? Vai, Leandro, vai. O Bolsonaro fez a mesma paspalhada com a companheira do presidente Emmanuel Macron, como diz aqui o nosso Capês, né? E falou forte lá que foi xingar, né? Foi avaliar o visual da primeira-dama da França. Faz 4 anos isso, né? Isso, então, mas ele não é mais presidente, está inelegível. Tem precedente. Eu só quero dizer que o Milei está seguindo todos os passos de levar para o buraco o seu país, como fez o precedente dele aqui no Brasil. E o antecessor do Milei? O que fez o antecessor do Milei? 40 anos. Porque nos 40 anos de socialismo, peronismo, dentre os antecessores, melhoraram o país, né? Dentre os antecessores do Milei está aquele que deixou a herança maldita para a Argentina. 4 anos. Bolsonaro. FMI. Bolsonaro. 4 anos de governo. Macri, que não conseguiu se eleger nem para presidente do Boca Juniors depois, de tão mal que foi, de tão péssimo presidente, que nada tem de peronista. Era um neoliberal. Muito bem. Meu querido Emerson Tawil, há 2 características que eu vejo na esquerda. Toda hora querem comparar situação com futebol. Vocês gostam tanto de futebol assim, toda hora é a metáfora com o futebol. Com a várzea? Acostumado com a várzea. E segunda questão é que eu acho uma certa, eu não vou dizer distorção dos fatos, mas eu diria equívocos, lapsos de memória. Então ele diz que o Jair Bolsonaro acabou com o país. Nós terminamos com superávit de 54 bilhões de reais, mesmo saindo de uma pandemia. E já estamos com déficit nominal equivalente ao déficit atingido na época da pandemia. Então, eu não consigo entender. O Milei está dando um show de gestão. Segundo falam, pelo menos, né? Qual é a sua opinião? Eu que estou aqui para mediar, não para opinar. Qual a sua avaliação? Olha, Capês, na verdade, não podemos julgar um governante pela sua fala. O que um governante deve ser avaliado é pelo resultado que ele traz para o seu país. Porque a responsabilidade, quando envergado ali na condição de presidente, ele responde por uma nação. Uma nação que vivia, no caso da Argentina, até o ano passado, com 102,5% de inflação. E hoje, aí, com alguns meses de mandato, hoje alcança aí 8,8%. Ou seja, um alquimista dos números conseguiu reerguer a economia dilacerada por esses últimos 40 anos em que a Argentina viveu. E, infelizmente, como você disse, aquele que está acostumado na várzea não tem o profissionalismo, né, e o traquejo do profissional. Esse é o grande problema. A gente julga pela fala, às vezes julga pela roupa. Só que, em verdade, temos que julgar. Quando o chefe de Estado está envergado na sua condição de chefe de Estado, são os resultados que ele pode trazer para uma sociedade. Pedro Sanches, para quem não sabe, mês passado, ali fez menção de renunciar ao cargo por conta das investidas, o inquérito contra a sua esposa, inclusive por ter criado uma linha de crédito para a Air Europa na ocasião de 2020, da pandemia, cerca de 475 milhões de euros, quase 2,7 bilhões. É óbvio, não existe uma condenação e aqui, como operador de direito, a gente não pode fazer falsas acusações. Mas, em verdade, tem uma parábola, inclusive, tem uma anedota, o Capês, que dizia o seguinte: um sujeito precisava sair da sua casa e deixar sua família aos cuidados de uma outra pessoa, um desconhecido. E ele tinha 2 alternativas. Ou ele deixava a sua família, né, o amor da sua vida e seus filhos, sob o cuidado de um louco ou sob o cuidado de um ladrão. Ele preferiu deixar sob o cuidado de um louco. Muito bem. Eu queria ouvir a Deise Chocari. O pessoal aqui, Deise, a turma aqui debate de maneira muito agressiva. Eu fico até com medo disso. Pessoal, o Leandro com o Diego, então, fica uma questão. Você está aqui para trazer a serenidade do seu comentário. Por favor. Então, Capês, eu acho que vocês até já imaginam o que eu vou falar sobre isso, né? Eu acredito que eu concordo com os meus colegas aqui quando eles falam que o Milei realmente ele tem feito uma boa gestão até agora. É um tempo muito curto, mas os resultados que ele tem mostrado até agora são bem-sucedidos, sim, goste ou não do Milei. E aí eu entro na segunda parte da minha análise. Eu não gosto da forma como ele trata essa guerra cultural.
seria muito mais fácil ele simplesmente parar no socialismo é uma fraude intelectual do que ir direto para esse embate que eu penso que não agrega nada e acaba dificultando a diplomacia argentina, né? A diplomacia é construir relações. A partir do momento que ele faz esse tipo de contraponto, de agressividade que ele dá em troca, ele acaba também destruindo as relações da Argentina com os outros países. E tudo que a Argentina não precisa agora é se isolar politicamente, né? Então, se eu tivesse ficado só no socialismo é uma fraude intelectual, acho que seria um tapa de luva muito mais eficiente do que partir diretamente para a agressão, né? Meu querido Leandro Ferreira, eu jamais deixaria você sem a oportunidade de falar por último nesse tema, porque por amor ao debate, sobretudo amor à polêmica. Por favor. Capês, de forma alguma polêmica com a Daisy, mas apenas uma complementação para entrar nos resultados, Daisy. Quais são os resultados do Milei? É uma inflação superávit histórico, a inflação em queda histórica. Quais são as... Eu não... Você está fazendo comigo o que eu não quis fazer com a Daisy, que é interromper. Você perguntou, eu te respondi. De 40% foi para 57% a pobreza da população, gente. Isso aqui não é ser agressivo, isso aqui é estar em defesa dos povos, em defesa daqueles que menos têm, que são oprimidos por um sistema que olha, sim, para bons resultados de superávit e inflação reduzida, mas às custas do massacre dos mais pobres argentinos. Bom,